Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Raendra Costa e a gente vai avançar aqui na matéria e a gente vai estudar um pouquinho do módulo 22, que vai tratar qual é a importância do tratamento da água. Então, primeiro a gente precisa, lembrar da importância da água, né, onde ela se encontra. Então, a gente precisa da água o tempo inteiro, né, no nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida que a gente precisa beber água, para higiene pessoal, né, para limpeza, para muitas funções da água, né. E aí a gente vai ver qual é, né, essa importância e a disponibilidade de água. A gente vive num planeta, a gente vive num país, né, que a gente tem uma abundância de água em algumas regiões, porém isso não acontece em todo o mundo, tá bom? Então aqui, né, cerca de 97,5% da água, né, que existe no planeta ela é salgada e não é adequada para o consumo. E apenas 2,5% da água é doce, e aí ela pode ser considerada, né, adequada para o consumo, desde que ela esteja, né, tratada, potável e tudo mais, né? Considerando toda essa água doce, né, que é apenas esses 2,5%, a gente vai trabalhar em torno disso aqui, né? De toda a água doce que existe, que é muito pouco, em torno de 69% está na geleira, 30% nos reservatórios subterrâneos e apenas 1% vai se encontrar nos rios, lagos e outros lugares, tá? Que são de mais fácil acesso. Então, a gente aqui está falando sobre porcentagens. Vamos lembrar que esses 69, 31% que eu estou falando, eu estou me referindo à água doce, que é bem escassa, porque, né, se a gente pegar o total de água doce que existe no planeta, é apenas 2,5%, beleza? Então aqui eu fiz, né, mais ou menos para a gente entender, né? 2,5% seria essa parte aqui, né, que é aproximadamente 3%, e dessa parte aqui aí a gente toma e aí a gente vê, né, nas geleiras, reservatórios subterrâneos e aqui de fácil acesso em rios e lagos, tá bom? E aí, como é que essa água está concentrada, né? Como é que essa água está distribuída pelo mundo todo, né? Então, as pesquisas feitas pela ONU, né, estima que 3 em cada 10 pessoas no mundo não têm acesso à água potável para o consumo diário, em quantidade abundante, né? Além disso, em muitas partes do planeta, as pessoas enfrentam problemas de água ou correm risco de enfrentar períodos de escassez. Então, aqui a gente tem, né, os 10 países, né, que a gente tem a maior concentração de água. Então, 60% de toda a água doce do planeta está concentrada aqui somente nesses 10 países, né? Isso não é uma coisa muito boa, porque a gente precisa de uma distribuição, né? Então, a gente precisa entender, né, que o nosso país faz parte desses 10 países. Então, a gente tem o Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, aqui o Congo na África, Índia, China e a Rússia e a Indonésia. Então, esses países aqui são contemplados por ter uma maior disponibilidade de água neles, tá bom? E aí a gente precisa, né, entender a importância disso, né? O Brasil, ele é um local, né, tá lá contido no outro gráfico que a gente tem a abundância em água doce, né? Porém, a gente sabe que diversas regiões do Brasil entram em situações, né, de falta de água, né? Então, aqui, a região norte. Se tem água, por que será que falta d'água, né? Então, se tem água, por que então que falta água? Então a gente precisa entender o que acontece aqui, né? Então 80%, né, da água disponível no Brasil está localizada aqui na região norte, porque será, né? Porque a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo aqui. 13% dessa água do planeta também está localizada aqui nessa região norte, e ainda assim a gente tem problemas de falta
de água na região norte. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho porque a gente tem esses vários problemas de falta de água, tá bom? Então, né, primeiro, como é que é feito esse tratamento da água, né? Então, a gente tem estações de tratamento de água, a gente já viu que a gente tem tanto as estações de tratamento de água como as estações de tratamento de esgoto. Elas são muito importantes, né? Então, a gente precisa disso, né, distribuído em todo o país, em todos os locais, para a gente ter garantia que a nossa água está tratada e própria para o consumo, tá? Então, a gente vai ver aqui o que acontece numa estação de tratamento, né? Mais ou menos. Então, primeiro a gente tem a captação da água bruta, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Rio Guandu, né? Que é o local onde é retirada a maior parte, né, da água que abastece as nossas casas e tudo mais. Então, a gente tem a captação da água desse rio, né? E aí, primeira etapa que ocorre dentro da estação de tratamento, né, para essa água ficar, né, potável, sair, né, desse estágio de água bruta e virar uma água tratada, é a coagulação dos sólidos, tá? Então, primeiro a gente coloca aditivos coagulantes para esses sólidos ficarem aqui todos coagulados juntos e a gente poder já ter uma remoção aqui dos poluentes dessa água, tá? A segunda etapa é a floculação. Dessas partículas. Terceira etapa, a gente faz a decantação. Então, essas partículas se depositam aqui no fundo desse reservatório, né? Para, mais uma vez, separar a água desses locais separar a água desses poluentes, né? Quarta é a filtração, e aí a gente conhece, né? Porque nós, nas nossas casas, a gente também tem esses filtros, mas é bem diferente. Aqui a gente tem filtros de areia, né? A quinta parte é a desinfecção e a fluoretação. Diferente aqui da floculação é a fluoretação. Então, é a adição de cloro, né, e de flúor na água. E a gente vai ver por que isso é importante, né? O cloro é para desinfectar mesmo. Nossa, professora, mas então a água que chega na minha casa tem cloro? Tem. Esse cloro é muito forte? Não, tá? E flúor, porque esse sal, né, o flúor é importante, né, pra gente. E a sexta etapa é a distribuição dessa água para as nossas casas. Então, isso é o que acontece mais ou menos numa estação de tratamento. E aí, né, na aula de hoje, a gente vai ver também algumas doenças que são causadas pela contaminação da água, tá? Antes de falar aqui um pouquinho das doenças, vamos aqui focar, né, na questão da água. Então, a gente tem diversos problemas em relação à água. A gente sabe, né, que a gente tem uma má gestão, né, dessa água, da distribuição da água, essas empresas, né, que são responsáveis por isso têm uma má gestão. A gente tem a falta de consciência real da população, de gastar muita água e de tudo mais. Então, a gente já vem falando ao longo das aulas da importância, né, de se ter saneamento básico, e isso é muito importante. Isso a gente consegue através de políticas públicas, né, e entender por que a gente precisa, né, preservar tanto o meio ambiente, como economizar água e tudo mais. Então, avançando aqui, nós vamos falar então de problemas, né, que quando, né, a gente não tem essa estação de tratamento. E não precisa ir muito longe para a gente não ter água tratada, tá, pessoal? Isso é um privilégio, ter acesso à água tratada. Se a gente tem acesso à água tratada na nossa casa, a gente pode considerar isso um privilégio, tá? Então, vamos aqui avançando e estudando as doenças, tá? A gente vai falar um pouquinho da giardíase, da amebíase, dessa bactéria aqui, né, Escherichia coli, a cólera, essa verminose, que é a ectossomose, e dessas duas doenças transmitidas por vírus, hepatite A e a poliomielite. Então, fiz um resumão aqui, porque a gente já tem visto várias doenças, então a gente vai relembrar aqui um pouco dessas doenças, né? Então, a gente tem aqui
A giardíase, né, que é a doença causada por um protozoário, tá bom? Sintomas, a gente tem dores abdominais, fezes aquosas, mau odor, além de náuseas. Então, né, tem toda aquela questão do desconforto abdominal. Como é que ocorre isso? Quando a pessoa, né, ingere, a pessoa ou o animal ingere cistos desse micro-organismo, né? Então, você ingere lá água contaminada como esse protozoário. E a prevenção é sempre consumir água tratada. E como é a água contaminada, né, gente? Então, quando a gente vai lavar um alimento e tudo mais, se essa água não estiver tratada, a gente só está contaminando esse alimento. Então, a prevenção é sempre saneamento básico, né, medidas de higiene e consumir água tratada, que é um protozoário. A amebíase também é um protozoário, entamoeba histolística. Né? Sintomas também são diarreias. Todas essas doenças, pessoais, um quadro, né, pode levar um quadro grave, tá? Principalmente aqui a giardíase, um quadro grave dessa doença, tá? E é perigosa. Então, vamos aqui ver a amebíase, também é uma doença causada por um protozoário. E sintomas são diarreias. Então, também ocorre da mesma forma, né? Quando a gente ingere água ou alimentos contaminados, tá? A prevenção é sempre buscar saneamento básico e consumir água tratada. Então, quem tem... antes da pandemia, né? Quando a gente tinha a gente consumia, né, alimentos da rua, que a gente não sabia a procedência, então é meio perigoso. Como é que é o tratamento dessas doenças, professora? Gente, são doenças causadas por protozoários, então você toma um medicamento, né, que vai causar a morte desse protozoário ao longo de um tempo, tá? Essa doença aqui, né, na verdade não é uma doença, é uma bactéria, a Escherichia coli, né, é uma bactéria, então a gente pode se contaminar, né, bebendo água que não está tratada com essa bactéria, tá? Sintomas sempre vai ser diarreia, dor abdominal e como ocorre também, né, você vai consumir água ou alimentos contaminados. E a prevenção também sempre é a mesma. Professora, como é que alguém consegue distinguir essas doenças, né? Tudo é dor abdominal e diarreia. Então, Escherichia coli, você faz, né? Você vai acompanhando, né, os sintomas, o que vai acontecendo, a pessoa vê o seu histórico, o que você fez, né, o que você tomou, se você viajou para algum lugar, se você tem o hábito de comer na rua e tudo mais, e aí você vai tratando isso, né? Então, a bactéria, realmente, você usa um antibiótico e você elimina, né, a infecção, a bactéria, e tudo vai se resolver. Todas essas doenças são, né, de uma maneira um pouco fácil de resolver, essas que eu falei até agora. É só você tomar o medicamento e aí seu sistema imune vai dar lá conta de resolver essa situação, tá? Mas a gente faz testes, né? Bactéria específica, a gente faz alguns testes para saber qual é a colônia de bactérias que está te infectando, tá? Cólera, né? É uma outra doença causada por bactéria, né? Também, né? Ocorre quando a gente ingere a água, né? Ou alimentos contaminados. E aí, por isso que eu falo, quando a gente vai no médico com esses sintomas, né? Fazem alguns testes e aí identifica, porque os sintomas são sempre o mesmo, né? E aí você vê, é a bactéria Vibrio cholerae, então você está com cólera, e aí o tratamento, né? Você vai tomar lá todos os medicamentos. Como é uma doença causada por bactérias, você vai tomar geralmente um antibiótico e para você se tratar e tudo mais. Prevenção, gente, sempre a mesma, tá vendo? Tomar água tratada, comer alimentos, né, lavados com água tratada e tudo mais.
Esquistossomose, a gente já viu esse nome diferentão por aqui. É causado por um verme, né? E aí o sintoma agora já começa a ficar um pouquinho diferente. Você tem uma coceira, você tem febre, você tem diarreia, você tem um inchaço abdominal aqui, né? Então a doença do caramujo, né? Porque quando você tem uma região lá que você não tem, né, saneamento básico, as pessoas conseguem defecar, né, no solo ou perto de rios, né? A pessoa infectada com essa verminose, né, com esse animal aqui, né, libera fezes com os ovos. Esses ovos, né, vão se romper e penetrar nos caramujos. Entrou em contato com esse caramujo, né, que libera essas cercárias na água, vai penetrar na pele e aí vai levar essas larvas penetram na pele e desenvolvem a doença que vai migrar lá para o fígado, que vai se tornar um verme adulto e causar toda essa doença, tá, pessoal? Prevenção aqui, a mesma coisa, saneamento básico, né? Aqui a gente não tem o consumo da água, realmente é você, né, ter contato com a água, então a gente não se banha nem em rios, nem em lagos contaminados, né? A gente não tem essa prática aqui. Hepatite, né? As hepatites virais. Aqui a gente tem, né, a doença transmitida por hepatite, né? Transmissão é oral fecal, né? Então, realmente tem ingestão desse alimento, dessa água contaminada, e a prevenção sempre hábitos de higiene, tanto hepatite A como da hepatite E. E a poliomielite, né, que é uma doença que não tem cura, porém a gente tem vacina. A gente tem vacina também para hepatite, tá, pessoal? A gente já viu aqui ao longo das aulas, né? Os sintomas não se manifestam porque provoca, né, paralisia. Então, quando você vê que está com a doença, você já está com alguma paralisia e essa doença não tem cura. Você fica com essa paralisia. Porém, né, de uma maneira maravilhosa, a gente já tem essa vacinação. Vacinação é feita gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, então todo mundo tem acesso a essa vacina. Então, não tomar essa vacina é estar exposto a esse vírus e aí desenvolver essa doença que matou e provocou a paralisia em muitas pessoas, tá? Hoje a gente tem o controle dessa doença por causa da vacinação. Então, existem outras infecções, tá? Que elas podem ser transmitidas de forma indireta pela água, por exemplo, que é a dengue, zika, febre amarela, malária e chikungunya, tá? Por quê? Porque o mosquito que transmite essas doenças, ele vive, se reproduz nessa água parada. Então, aqui eu não estou ingerindo a água contaminada, mas essa água aqui parada, ela vai servir de local para a reprodução desses mosquitos que vão transmitir outras doenças, tá? Então, a gente também precisa linkar, né, essas doenças aqui com a água. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, super rapidinha também. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail. Um grande beijo e até a próxima.